Vamos orar então e vamos começar a aula de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado pelo final de semana da Páscoa. Obrigado porque muitas boas reflexões vieram para nós. Obrigado pela tua palavra pregada também, que ela alcance o coração do perdido. E obrigado, Deus, também pelo privilégio e oportunidade que a gente tem de estar estudando a tua palavra juntos. E eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um aqui que tem se dedicado diariamente ou esporadicamente para esse estudo bíblico que a gente está fazendo na continuidade da leitura bíblica anual. E eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe nesse tempo de devocional, que seja um tempo de edificação, que seja um tempo de preparo, que seja um tempo de capacitação, que seja um tempo de olhar para a tua palavra, entender a revelação do teu Espírito, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, e que, através de tudo isso, Pai, o Senhor nos molde, o Senhor nos lapide, o Senhor tire aquilo que não te agrada e permita ficar só aquilo que é do teu agrado, só a essência da tua graça, do teu amor, do teu perdão, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui, que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos, mais uma vez, depender do seu Santo Espírito. Nós queremos depender da tua palavra. Nós queremos confiar em ti e nós queremos aprender a ser pessoas que têm mais fé e que exercem a fé do Senhor em nossas vidas, na nossa família, em tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e falamos. Te agradecemos mais uma vez e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje o desafio é do capítulo 16 até o 22, pessoal. Eu vou tentar ser breve, mas assim, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu não sei que tamanho que é a tela de vocês, né? Se vocês estão usando o celular, ou se vocês estão usando um tablet, ou se vocês estão usando uma tela de computador, mas eu vou compartilhar uma tela para vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês que seria interessante a gente colocar num quadro, né, os reinos, né, o reino de Israel, o reino de Judá, e eles andam em paralelo, porque eles sempre falam assim: o reinado desse começou no 18º reinado daquele, o reinado daquele começou no segundo reinado, né? Então, o que acontece é que seria interessante ter um quadro disso. E aí eu fiz uma oração, é engraçado, eu estava orando, falei: puxa Deus, vai dar maior trabalho fazer isso aqui, né? Eu não vou ter tempo de fazer isso aqui. E aí, nesse computador que eu estou usando, eu tinha uma Bíblia muito antiga, chamava Bíblia Glow. E ela nem vende mais, nem existe mais essa Bíblia. Eu acho que nem existe mais. E aí naquela Bíblia, eu vou compartilhar a tela com vocês, naquela Bíblia eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, né? Nessa Bíblia digital, é uma Bíblia que era um software, na verdade, ela tem uma coisa aqui do lado chamada linha do tempo. E aqui na linha do tempo, ele tem essa história, ele tem esse quadro, parece um quadro preto. Vocês estão vendo bem pequenininho, né? Tá pequenininho mesmo. E aqui, quando você olha aqui embaixo, né? Aqui embaixo, deixa eu ver se eu coloco para cá. Tem os anos. Aqui embaixo tem os anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.700 anos antes de Cristo, né? E assim por diante até chegar no zero, que seria o ano do nascimento de Jesus Cristo, né? Então, essa aqui é a linha do tempo. Realmente é aquilo que eu falei para vocês daquela tabela, tá aqui. Então, assim, por exemplo, vou abrir um pouquinho a tela
Aí os anos lá embaixo continuam rodando, né? Então, primeiro, criação, 4.000 anos antes de Cristo. A primeira geração formada, depois entre o 3.250 e o ano 3.000 antes de Cristo. 2.400 anos antes de Cristo, Noé e o dilúvio. E assim, tá assim, né? O Noé e o dilúvio, mas quando eu abro a tela, eu vejo os detalhes. A linhagem da família de Noé. Noé constrói a arca, o dilúvio, como que foi o dilúvio, né? Então, tem aqui o Noé, tem a Torre de Babel, aí os patriarcas, Israel no Egito, né? A escravidão. Aí vem o período de Juízes, nós lemos Juízes, né? Já lemos, tudo isso aqui a gente já leu, né? Juízes, e aí começa, né? O reino, né? Começa Samuel. Aí quando a gente abre essa tela aqui, a gente vê aqui o período de Samuel, Nesse período de Samuel, a gente vê, olha só, nascimento de Samuel, reinado de Abimeleque, Ruth, Sansão e Dalila, né? Então tá tudo de uma forma cronológica, o tempo de Samuel. E aí a gente tem aqui desse lado o Reino Unido, né? Que Reino Unido é o início do Reino Unido. Então o início do reino começa com quem? Lembra? Começa com Saul. Então está escrito aqui, Saul, começa o reinado de Saul. O reinado de Saul começa aqui nesse ano entre 1070 e 1060 a.C., né? Então a gente tem aqui o reinado de Saul, é um reinado unificado, né? Dentro desse reinado unificado, a gente tem aqui toda a história de Saul, né? Se você olhar a história de Saul, tem o nascimento de calma, mais para cá. Aí a gente abre aqui. Isso aqui é muito rico. Abre aqui a isso. Aí tem, na vida de Saul. Samuel unge Saul. Saul torna-se rei. Discurso de despedida de Samuel. O Hagarenos são derrotados. Cada história que Saul vive aqui nesse período, né? O nascimento de Davi. Jonatas ataca os filisteus. Aqui já foi ungido o Davi, né? E aí a gente tem aqui Saul é rejeitado por Deus no ano de 1050. Aí começa a andar mais ainda, tem Samuel unge Davi em 1035 a.C. E aí tem a luta de Davi e Golias, Davi na casa com Mical, Davi casa-se com Mical, Davi e Jonatas, a morte de Samuel, Davi, Nabal, Abigail, Davi vive entre os filisteus, quando ele começa a fugir, Davi retorna a Ziclag, Davi derrota os amalequitas, e daqui a gente vê o rei Davi, e o Davi é rei em Judá. E quando olhando para o macro, né, para o quadro maior ainda, a gente consegue ver o quê? Que daqui até aqui foi o reinado de Saul, daqui em diante vem o reinado de Davi, daqui em diante vem o reinado de Salomão, contando todos os detalhes, né, do que acontece com o rei Salomão. Aí, depois do rei Salomão, é que divide os reinos, né? Então, tá escrito aqui, o reino dividido. Então, aí divide o reino. Então, nessa parte da linha do tempo, a gente tem aqui, olha só, a história do reino de Israel. Aqui começa o reino dividido. No reino dividido, você tem a linhagem de Israel, Jeroboão I, Nadab, Baasa. Aí Baasa vive um tempão. Daí tem o seu filho Elá, Omri, né, que era o comandante que se tornou rei. Aí você tem o Zimri,
E aí começa o reinado de Acasias. Então, a gente vê que esse é o reino do norte, é o reino de Israel. Jeroboão, os reis de Israel. No meio, aí lá embaixo de tudo, tem o quê? O reino de Judá. Lembra como que começou o reino de Judá? O reino de Judá começou com Roboão, né? O reino de Judá começa com Roboão, que era da linhagem de Salomão, ficou só com Judá. O Egito invade Jerusalém, depois tem o rei Abias, depois tem o rei Asa, depois entra Josafá, Josafá derrota Moabe, e tem o reino de Acasias, o reino de Acasias. Né? Então, assim, ó, olha, e aí... Então tem os reinos, e tudo com os anos embaixo, ó, ano de 800 a.C. Então, na parte de cima, nós temos os reis de Israel, que foi o reino dividido. Na parte de baixo, nós temos os reinos de Judá, que nessa divisão. E bem no meio, olha só que interessante, pessoal. Bem no meio tem os profetas, né? Então, aqui no meio, entre o reino de Israel do norte e o reino de Judá do sul, tem os profetas. E aí a gente tem aqui o profeta Elias, que a gente vai ver muitas histórias do profeta Elias, né? Então, o profeta Elias, depois do profeta Elias vem o profeta Eliseu, e aí Obadias, né? E aí aonde foram escritos os livros também, né? Então, aqui no profeta Elias, a gente vai ver aqui profeta Elias, Elias com Acabe, a viúva de Sarepta, Elias e os profetas de Baal. Elias foge para o Monte Horebe, lá onde ele tem aquele encontro com Deus. O Senhor fala com Elias, o chamado de Eliseu, a guerra com a Síria, e aí vem a vinha de Nabote e Jezreel, que a gente vai terminar vendo hoje, morte de Acabe em Ramote de Gileade. Elias pede fogo do céu, Elias é levado para o céu e começa Eliseu, que aqui é segundo livro de Reis, né? Então é muito interessante. Eu não tenho como mostrar tudo isso aqui para vocês, mas quando você abre essa tela, cada vez você vê mais detalhes da história da linha do tempo. O camarada que criou isso aqui, ele deve ter gastado aí uns anos para fazer isso, eu acho, porque assim é muito detalhe. Quando você vai fechando a tela, aí você vai vendo todos os acontecimentos da Bíblia acontecendo de uma forma cronológica. Aí depois vem o exílio e assim por diante, né? Então, assim, o dia que eu tiver a oportunidade de estar com vocês numa tela, quando a gente estiver na nossa igreja nova, você vai ver, a gente tem uma tela de quase 5 metros. Aí eu vou abrir isso aqui na tela de 5 metros para vocês. E aí a gente vai andando e percorrendo a Bíblia para a gente entender tudo isso que a gente está lendo e falando na nossa devocional diária, tá? Então vamos para o capítulo 16 e vamos dar uma revisada rapidinho, vamos fazer rapidinho 16, 17, 18 para a gente conversar sobre a devocional de hoje, tá? O primeiro Reis 16, então, ele fala desse profeta Jeú, filho de Hanani, que vai até esse rei Baza, né? E ele traz uma profecia que vai contra Baza na sua desobediência, e essa palavra de Baza vai comparar e vai também trazer uma notícia muito ruim de morte, como houve em Jeroboão. Versículo 8, o 20º ano do reinado de Asa em Judá, Elá vira rei de Israel. Então é sempre assim, né? Então sempre que um vira rei, ele compara com o ano do reinado do norte e do sul. Em 9, o versículo 9, o Zinri, que era comandante do exército, conspirou contra Elá, e Elá embriagado, o Zinri vai lá e mata o Elá no 27º reinado de Asa. Então, o tempo é contado dessa maneira, né? A quantidade
o ano do reinado de Judá e os acontecimentos de Israel. O ano do reinado de Israel, os acontecimentos de Judá. Aí a gente vê aqui que o Zinri também, o Zinri ele reinou 7 dias, foi muito curto, né? Então as pessoas acampadas do exército de Zinri eram comandadas pelo Omri, e esse Omri, versículo 17, sitiou Tirza e ele foi coroado, ele foi ordenado rei pelo povo. Versículo 19, diz que o Zinri fez o que Deus reprova. Israel estava meio dividido entre o Tibni e o Onri, e aí o Onri se tornou rei de Israel no versículo 23, 22 e 23. No 24, com 70 quilos de prata, o Onri compra Semer, que se torna Samaria. Samaria é um lugar especial aí que a gente vai ver até os tempos de Jesus, a gente vai ouvir falar sobre essa terra de Samaria, né? Mas versículos 26, 25 e 26 diz que Onri pecou mais do que todos, né? E fez como Jeroboão e fez o que reprova o nosso Deus. E Onri teve um filho que chamava Acabe, que Acabe foi um rei terrível também, né? E casou com uma esposa pior do que ele, chamada Jezabel, lá da região dos Sidônios, que trouxe o culto a Baal para dentro de Israel, né? 32 e 34, ele fez ídolos, né? E a gente vê que o culto a Baal se tornou algo muito forte em Israel. O desvio, você vê aqui que houve um desvio muito grande de Deus para a idolatria. E aí, no capítulo 17, entra uma figura, uma personagem muito importante para nós, uma personagem que aparece, citada e até aparece no Novo Testamento, e eu acho que esse personagem chamado Elias, o profeta Elias, é alguém que precisa ser estudado com um pouco mais de profundidade, tá? Então diz aqui que o Elias era um tesbita de Gileade e ele era profeta do Senhor. Eu vou falar alguma coisa sobre Elias. Elias, em muitos comentários, ele é comparado com a figura de Elias, é comparada com o ministério de Jesus Cristo no Novo Testamento. Não significa que o Elias era o Jesus Cristo do Novo Testamento, de jeito nenhum. Mas o Elias, vários acontecimentos em relação a ele orou e ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, filho do comandante, né? Então, assim, tem vários paralelos que pode se fazer uma comparação do ministério de Elias com o ministério de Jesus. Não vou trazer todos eles, mas até em relação ao pão, né? O Elias ele foi alimentado com pão e Jesus alimentou pessoas com pão, a provisão de Deus, né? Então, assim, tem várias comparações interessantes. Mas no capítulo 17, versículo 2, a gente vê que, 2 e 1, a gente vê que o Elias, ele vem aqui com uma palavra que trouxe uma promessa de ausência de chuva, que ia parar de chover durante um tempo até ele falar para a chuva voltar. Então, uma coisa, algo que você pode guardar do Elias é assim: Elias ele tinha o espírito forte de Deus e ele tinha o poder forte, o poder de Deus. Era o espírito e o poder. Eram duas coisas muito presentes na vida do Elias, né? O Elias ele tem essa característica. Se você olhar, anota aí, Lucas capítulo 11, 21, desculpa, Lucas capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias
para fazer voltar o coração dos pais e os seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, estava falando, aqui está se falando do João Batista, né? E quando fala sobre o João Batista, fala assim, irá diante do Senhor o Espírito, no Espírito e no poder. Então, assim, quando se fala do Elias, se fala no o Espírito e o poder. O Espírito e o poder de Elias, ou seja, aquele poder e aquele Espírito que estava agindo no tempo de Elias, na vida de Elias, é o que a gente precisa refletir nas nossas vidas, né? Então, voltando lá para primeiro livro de Reis, capítulo 17, a gente vai ver o início do ministério de Elias. Uma coisa interessante, que depois que Elias soltou essa palavra de que não ia chover, o versículo 3 até o versículo 5, dá uma olhada comigo aqui na tela. Não deu. Ele diz assim, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou por lá. Não sei porquê, mas isso me traz uma forte ideia de quarentena, né? Então, assim, algo queria matar o Elias, e o Elias se escondeu num lugar e ficou preso naquele lugar até segunda ordem. E ele ficou ali bebendo do riacho e comendo do iFood, né? Então, assim, os corvos aqui, né, no iFood, aqui, ele vinha trazer comida para o Elias, e o Elias não precisava sair de casa, porque alguma coisa lá fora queria matar ele. Então, ele ficou lá dentro, ele ficou recluso também. Foi uma espécie de quarentena para o Elias. Versículo 6 diz que os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. E algum tempo depois, o riacho secou com a falta de chuva, e veio a palavra do Senhor, e o Elias foi para uma região chamada Sarepta. E aqui começa uma história, né? Uma história de Elias com essa tal dessa viúva de Sarepta. Ele chega lá em Sarepta para uma viúva, né? E a gente precisa entender que a viúva já é uma pessoa com necessidade. A viúva, ela perde posição social na sua cidade, no seu grupo na sociedade da região, porque toda a sociedade dessa região era patriarcal. Então, quando o marido morria, a mulher ficava completamente desassistida. Talvez por isso que Lucas usa tanto esse termo dos marginalizados, as viúvas, os órfãos, né? As crianças, né? Então, assim, existe essa questão da viúva. A viúva era alguém que tinha necessidade, e Deus manda o profeta Elias para uma viúva. É engraçado que Deus poderia ter mandado o Elias para o rei da região de Sarepta, né? O rei ia ter dinheiro, o rei ia ter qualquer coisa para dar para o profeta, mas não. Deus envia o Elias para uma viúva, e chegando lá naquela viúva, ele chega para a viúva e fala assim, pode me dar água? Aí, tá bom, vai, água tudo bem, eu vou lá pegar. E faz um pão também, né? E aí o negócio pega, porque a viúva, ela diz assim, juro pelo nome do Senhor Deus, e não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos, né? Então, assim, era a última refeição da viúva, né? E o Elias, então, traz uma promessa para essa viúva. Não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você, né? Então, assim, de uma certa maneira, na nossa cultura e na nossa educação, a gente olharia uma situação dessa e falaria assim,
esse Elias é muito folgado. Esse Elias aqui é muito folgado, fala sério, né? Tá pedindo demais, né? Mas assim, na verdade, vamos entender o conteúdo da história, né? Jesus, ele chega para a pessoa, sim. E talvez esse... Tá sem som, tá sem fala. Deixa eu ver, dá para escutar agora? Fala de Jesus, a partir de Jesus. Tá dando para ouvir agora? Não? Tá? Sim, sim. Tá. Eu não sei o que aconteceu, mas os microfones abriram aqui. Deixa eu fechar eles de novo. Bom, vamos lá. Então, assim, quando a gente vê o Elias vindo para essa viúva, nós precisamos entender essa ideia de que Deus, Elias está vindo como se o próprio Deus viesse para a vida dessa viúva, dessa mulher com necessidade. E Deus pede algumas coisas dessa viúva. E às vezes a gente, na nossa cultura e no nosso entendimento, a gente acha que tá se pedindo demais, né? E só que essa mulher, essa viúva, ela ofereceu o seu serviço ao Senhor. Ela ofereceu a sua oferta ao Senhor, né? E dessa oferta ao Senhor, Deus tornou-se provisão para essa mulher, né? E talvez, né, a gente que vai na igreja, a gente pensa assim, puxa, às vezes tem gente pobre na igreja, tem gente necessitada na igreja, né? E por que será que a igreja fica pedindo oferta, né? Na verdade, a gente não pede oferta, a gente dá oportunidade para as pessoas ofertarem, né? Eu acho que, já falei isso para vocês, eu vou repetir, que eu acho isso super importante. A oferta na igreja, ela é um sacrifício que você faz. O dízimo não é sacrifício, o dízimo é obediência. E a gente sempre fala sobre oferta e dízimo para as pessoas que são convertidas no Senhor Jesus, porque quem não é convertido no Senhor Jesus não vai entender essa adoração que nós fazemos ao nosso Deus. Então, quando nós ofertamos, é um sacrifício que nós fazemos ao Senhor Deus. A oferta não é, o ingresso que você paga para ouvir uma pregação, né? E se a pregação for boa, eu vou dar R$10 a mais. E se a pregação for ruim, eu só vou dar R$2, né? Não é isso. A oferta é algo que se dá para Deus, e o dízimo é a nossa obediência em cumprir a palavra de Deus. A gente tem falado muito sobre obediência. Os reis que fizeram aquilo que Deus aprova, todos eles eram o quê? Obedientes àquilo, à ordem do Senhor. É claro que se você não pode dar, se você não tem condição de dar, não tem problema. Mas às vezes eu penso, né? Essa mulher, ela não tinha condição de dar, ela não tinha condição de ofertar, mas foi uma direção direta de Deus. Se Deus dá uma direção direta para você, a sua resposta, a sua reação em relação àquilo, à voz direta de Deus na sua vida, ela pode sim trazer bênção nas suas vidas. Ah, pastor Joel, isso vai acontecer toda vez então que eu der uma oferta ao Senhor? Não. Isso não vai acontecer toda vez. E muitas vezes a oferta tem razões específicas, né? Então assim, tá bom, então hoje eu vou dar R$5 e no final do mês Deus vai me devolver 20.
Não. A gente não está aqui fazendo uma barganha com o Senhor. As nossas ofertas não é uma negociação de bênção. A gente não faz uma negociação de bênção ao Senhor. Porque depois que você lê a história inteira, você fica pensando, a gente pensa assim, bom, então legal. Então se eu der tudo que eu tenho para o Senhor, então significa que Ele vai ser minha provisão diária e nunca mais vai me faltar nada. Então assim, a gente precisa tomar esse cuidado de não generalizar situações específicas. E aí que mora o perigo, mora um perigo muito grande. Quando você generaliza situações específicas. E aí começa a dar confusão na nossa cabeça. Porque senão você vai olhar para essa história e você vai falar assim, poxa, então quer dizer que eu tenho que rapar, tirar todo o dinheiro da minha conta e jogar lá no gasofilácio da igreja para Deus se agradar de mim. Não, negativo, né? Então, uma situação específica do Senhor queria ensinar um princípio e não uma regra. Tome cuidado com isso. Histórias como a da viúva de Sarepta não é para você criar regras, mas é para você olhar para os princípios. Então, vamos olhar para a história da viúva de Sarepta e vamos tirar os princípios daqui. O Elias, ele foi para a casa da viúva, ele pede pão, ele pede água, a viúva fala que tem pouco, o Elias fala, não, faz e traz para mim que Deus vai cuidar de você. Versículo 15 e 16, nós vemos um ato de fé dessa mulher, ela vai para a casa dela, ela faz o bolo, e ela leva esse bolinho lá pro Elias, e ela percebe então que não se falta, né? Porque o Elias ficou bastante tempo com eles, e não falta farinha e azeite para essa mulher. Então, assim, quais os princípios que a gente tira desse primeiro bloco? Primeiro, nós precisamos entender o quê? Deus se agrada da nossa oferta. Esse é um princípio, isso não é uma regra, isso é um princípio. Deus se agrada da nossa oferta. Segunda coisa que nós olhamos para esse texto, servir a Deus é um ato de fé. Segunda coisa que a gente vê, servir a Deus é um ato de fé. Quando nós servimos a Deus, isso é um ato de fé. Isso vai trazer bênção para nós. Então, quando eu, por exemplo, pastor da igreja, eu chamo pessoas para servir. Você pode servir nessa área, você pode servir nessa área, você pode me ajudar aqui, você pode me ajudar ali. Eu penso comigo mesmo, eu não estou simplesmente assim aliviando o meu trabalho para você trabalhar, para aliviar meu trabalho. Eu estou convidando as pessoas para participar da bênção de Deus. Servir a Deus traz bênçãos nas nossas vidas. E eu, que sou uma pessoa que serve a Deus, eu sei o quanto que Deus me abençoa. E eu quero que você participe disso. Por isso que eu chamo pessoas para servir. Ou você pode servir comigo, você pode ajudar nessa área, você pode fazer, cuidar do material da Santa Ceia, você pode ser líder de uma INC, você pode ajudar na recepção da igreja, você pode tocar na equipe de louvor, você pode ser professor de escola dominical, você pode cuidar da parte financeira da igreja, você entende, toda vez que você faz parte do serviço do Senhor, então de uma certa forma, a gente entende que Deus, Ele vai te abençoar no seu serviço. Então isso é um princípio, isso não é uma regra. Isso é um princípio. O princípio do quê? Quando você serve, você é abençoado. Segundo, outro princípio que nesse primeiro bloco é o quê? Quando nós servimos a Deus, Deus se torna a nossa provisão. Quando Deus é em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus se torna a nossa provisão, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês com isso aqui eu estou falando, né? Estou falando que
nós temos que tomar cuidado para não transformar uma história dessa em regras. Porque se você transformar essa história em regra, você corre um grande perigo, um grande risco de errar e de criar uma regra que Deus não pediu para você criar uma regra. Por quê? Eu vou dizer por quê. Só tinha essa viúva nessa região? Não. Tinha outras viúvas. E o profeta foi para todas as viúvas? Não. Foi só para uma viúva. E essa história é uma história isolada. Então, eu entendo o seguinte. Tome cuidado para não criar regras em cima de histórias específicas. Tem momentos que dá para se criar regras de histórias específicas, mas nós temos que tomar um cuidado. Dizia o meu primo, né, um primo meu que estuda muita palavra, que gosta muito de estudar, que ele diz o seguinte, não se faz doutrina de histórias que aconteceram só uma vez na Bíblia, né? Por quê? Porque se aconteceu só uma vez, está específico ali naquele texto. Mas se acontece várias vezes, existe uma confirmação desse ato, uma confirmação dessa atitude, e aí a gente pode começar a pensar em transformar isso em doutrina. Mas se ela aparece só uma vez, não transforma em doutrina. Voltando para o texto, a gente vê no versículo 15, 16, acontece uma tragédia. Elias está na casa dessa viúva, essa viúva só tem um filho, e esse filho, de uma certa maneira, é a esperança dessa mulher, porque quando ele casar e quando ele crescer, ele vai sustentar a mãe dele. E aí o que acontece é que esse menino morre, né? Esse menino morre, e quando esse menino morre, a mulher ela vai reclamar para o Elias. Ela reclama, Elias, pô, Elias, você veio aqui, né? E em vez de trazer bênção, você trouxe maldição, né? De uma certa maneira, a gente entende, eu entendo o seguinte, o Elias, o profeta, trouxe a Ainda não. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela traz uma condenação. Que condenação? Porque quando você entende que aquilo é pecado, o pecado se torna algo condenável, né? Antes você não soubesse que aquilo é errado, e você ficava mais tranquilo, sabe? Quando você a vida inteira faz um negócio e alguém fala assim, não, mas isso está errado, né? E aí isso traz condenação para as nossas vidas, né? Por quê? Essa condenação, ela vem do quê? De a gente entender que o que eu fazia era errado. Então essa mulher fez esse tipo de relação. O profeta veio e trouxe a palavra, e a palavra me condenou. E a condenação me trouxe um castigo. Que castigo? A morte do meu filho. Mas não era isso. Então a mulher, ela pensou, ela raciocinou dessa forma, mas não era isso, né? O que acontece? Essa história, ela tem a ver um pouquinho com aquela história de quando Jesus, ele está com seus discípulos, e os discípulos, eles falam assim, ó, um cego. Ô Jesus, por que ele é cego? O pai dele pecou, o vô dele pecou ou ele pecou para ser cego? E Jesus falou que não, ele é cego para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então, de certa maneira, esses sinais, esses milagres, eles servem para quê? Para confirmar a palavra de Deus. Então, no meu entendimento, o milagre e os sinais e maravilhas de Deus, eles acompanham a pregação da palavra com o objetivo de que as pessoas reconheçam que aquela palavra proferida vem do Senhor. Então, o Elias no 19 fala assim, me deu seu filho, levou ele para a parte de cima, diz que ele deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida desse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Elias levou o menino para baixo e entregou à mãe e disse, veja,
seu filho está vivo. A mulher disse Elias. O que a mulher disse? Versículo 24. Olha só, 1 Reis, capítulo 17, 24. Agora eu sei que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade. Então, assim, qual que era o objetivo do milagre? Era de Elias ficar famoso? Não. O objetivo do milagre era para o Elias sair na televisão e falar com o presidente Bolsonaro? Não. O objetivo do milagre era para o Elias ficar rico? Não. O milagre era para quê? Para que a palavra do Senhor se tornasse real. Para que a palavra do Senhor fosse confirmada. Se não precisa de milagre para confirmar a palavra, melhor, né? É o que Jesus disse para Tomé. Bem-aventurado, felizes aqueles que não viram e creram, né? Você viu e creu, mas felizes são aqueles que não viram e creram. Capítulo 18, então, o Elias, ele vai até o Acabe, ele vai apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva à terra. Quando Acabe convoca um outro profeta chamado Obadias, e esse Obadias era um profeta muito legal. Por quê? Porque ele escondeu 100 outros profetas em 2 cavernas, 50 e 50. Por quê? Porque aquela mulher chamada Jezabel, a esposa do Acabe, essa mulher é uma mulher terrível, pessoal. Jezabel, para mim, é quase um palavrão. Mas assim, a Jezabel, ela estava eliminando, ela estava matando todos os profetas do Senhor. E aí o Acabe fala com Obadias que ele precisa de capim para alimentar os animais, porque imagina, agora a gente está num tempo de seca. Durante 3 anos não choveu nessa terra. E aí, quando eu falei para vocês, quando não chove, não produz. Quando não produz, quando não produz, não tem comida, e aí o pessoal começa a sofrer muito, né? Então, tem essa história. O Elias resolve aparecer, encontra primeiro o Obadias. O Obadias fica com medo, porque assim, o Acabe estava procurando esse Elias há tanto tempo e agora ele aparece. Imagina se ele aparece e desaparece. O Obadias temeu a sua morte, né? E versículo 10. O Obadias está com medo de morrer por causa do aparecimento de Elias, né? E versículo 17, 15 a 17, o Elias diz que vai até o Acabe, e 18 e 19, quando o Acabe viu Elias, o Acabe chamou o Elias de o perturbador de Israel. Essa aqui é muito boa, né? O Elias está falando só as coisas de Deus e proferindo coisas ruins, e isso você vai perceber. O Acabe, ele não gosta de ninguém que fale contra a vontade dele, né? Porque depois, na conversa de Acabe com Josafá, a gente vai ver que o Acabe fala assim, não chama esse profeta Micaías, não, porque esse Micaías só fala coisa ruim, né? E então eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente na vida de vocês que fala coisa ruim para vocês, né? E eu já falei para vocês, toda vez que você está num lugar onde você tem 100% de aceitação, onde todas as pessoas concordam tudo com o que você faz, é perigoso. É perigoso. É bom sempre ter alguém na oposição. É bom, claro, que se todo mundo estiver na oposição, talvez você esteja errado, né? Mas assim, eu penso que é importante você ter pessoas que te questionam, ter pessoas que falam assim, acho que eu não concordo muito com isso, ter pessoas que olham para você e falam assim, acho que você fez errado, né? Então, assim, é importante ter esse tipo de profeta, né? Não vou chamar eles de profeta do Novo Testamento, mas assim, na figura de um profeta que vem trazer para você um alerta, uma advertência,
um cuidado com o que você está fazendo, porque pode dar errado, né? Então, assim, o Elias, ele era chamado de o perturbador de Israel, né? E aí, nessa conversa com o Acabe, o Elias, então, ele desafia os profetas de Baal para a gente poder ver aqui qual que é o Deus mais forte, né? Então, o Elias pede um desafio aqui com os profetas de Baal, né? Então, lá no 1 Reis, então, no capítulo 18 e 19, versículo 19, começa então essa batalha, essa aprovação, esse desafio contra os profetas de Baal. Uma coisa interessante no versículo 21, o Elias, acompanha comigo, o versículo 21 do 18, o Elias se dirige ao povo, né? Ao povo lá de Israel. Fala assim, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Então, assim, eu vejo assim, hoje em dia nós temos muito disso nas nossas igrejas, na nossa vida. É gente que está em cima do muro de verdade. É gente que não serve ao Senhor e também não serve aos ídolos dele, né? É o tal do católico não praticante. Eu sou católico, mas eu não pratico o catolicismo. Mas você vem na igreja para quê? Mas eu também não sigo a igreja evangélica também, né? Então, assim, a gente tem muita pessoa assim, né? O tema do camping desse ano era esse, a geração sei lá. E os nossos adolescentes estão se tornando adolescentes que não têm opinião. A frase deles é sei lá, né? O que Deus falou para você? Sei lá. O que você quer fazer amanhã? Sei lá. O que você quer comer? Sei lá. O que você aprendeu na escola? Sei lá. Ou seja, a geração sei lá é uma geração de pessoas que oscilam entre duas opiniões e que nunca se apoiam em uma coisa só, né? Lá em Apocalipse tem um versículo que fala assim, porque você és morno, não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, Deus está falando assim, você nem está me seguindo e você nem me abandonou por completo, né? Então, assim, o ideal seria que ou você seja quente ou você seja frio, nesse sentido de que o que Deus gostaria é que você realmente fosse alguém que segue ao Senhor. E olhando para o povo, o Elias diz isso e aí ele diz o seguinte, disse Elias então, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um deles, cortem-no em pedaços, e aí começa o desafio, né? É interessante que não vou me deter muito na história, mas assim, os 400 profetas de Baal, eles fazem de tudo para o fogo vir do céu e para queimar o sacrifício deles, mas nada acontece, inclusive o Elias, ele até faz umas brincadeiras com os profetas de Baal, né? Talvez o Deus dele esteja dormindo, né? Foi fazer alguma coisa, foi viajar, né? Tá dormindo, né? É engraçado a história assim desse deboche que o Elias faz em relação ao Deus Baal, né? E aí começa a parte do Elias. O Elias apanha 12 pedras, ele constrói um altar com 12 pedras, e aí ele prepara o sacrifício ali no altar, e aí ele começa a falar para o pessoal molhar o sacrifício, né? E aí eu imagino que o povo deve ter dado muita risada, falou assim, como que vai queimar uma coisa molhada? E Elias mandou molhar 3 vezes, né? E aí no versículo 39, então, a gente vê, então Elias disse ao povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou, Elias
reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Apanhou 12 pedras. Ah, não, calma, mais para frente. Onde está o fogo? Versículo 38. Ah, eu estava 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu, todos caíram prostrados e gritavam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mais uma vez, o milagre não é o fim, mas o milagre é sempre o meio de se encontrar com Deus, né? Nós não somos pessoas que buscam milagres, nós buscamos ao Deus dos milagres. Se é preciso um milagre para eu crer no Senhor, o milagre vai acontecer. Mas se eu não preciso de milagre para crer no Senhor, o Senhor vai ser o meu Deus, né? Então eu digo assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque as pessoas, né, a humanidade, ela é muito voltada para as coisas físicas. Então elas querem ver os milagres, né, para poder acreditar em Deus. Por isso que os filmes de milagres são tão assistidos. E por isso que a palavra de Deus é pouco lida, né? Por quê? Porque as pessoas querem ver o milagres, né? E aí depois disso Elias então mandou prender os profetas de Acabe, e o Elias matou todos os profetas, né, do Acabe. E aí no 41, então, Elias encontra com Acabe, já mudou a história. O Elias encontra com Acabe e o Elias começa a falar: agora vai chover, né? Só que não tinha nenhum sinal de chuva, né? Não tinha nenhum sinal de chuva, mas o Elias já estava ouvindo o barulho da chuva. Isso aqui é muito interessante, pessoal. É interessante a gente entender que o profeta ele conseguia ouvir aquilo que vai acontecer, né? E o profeta ele fala com o rei e ele fala assim: já ouço o som da chuva. E ele fala para o rei: olha lá na direção do mar. Ele olhou uma, olhou duas, olhou três, olhou seis e não via nada. Na sétima vez ele viu uma nuvenzinha. E aí, o versículo 45, a gente vê que as nuvens escuras apareceram, começou a ventar, começou a chover forte e Acabe partiu para Jezreel. 46, o poder do Senhor veio sobre Elias e esse, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Algumas pessoas dizem que Elias era maratonista, né? Ele correu mais que os carros e ele chegou primeiro. Vamos lá para o capítulo 19, e aí, na verdade, seria o capítulo de hoje, mas eu vou me deter mais nos acontecimentos e nas coisas importantes da história. Deixa eu ver onde eu estou. Né? No capítulo 19, a gente tem aqui a história de Elias indo para o Monte Horebe, né? O que acontece aqui? Depois que acontece tudo isso e o Elias acaba com os profetas de Baal e a chuva vem, aí a Jezabel ficou brava e promete matar Elias. No versículo 3 diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, né? E aqui começa um negócio muito, muito estranho, né? Que a gente precisa fazer uma reflexão. De uma certa maneira, eu entendo aqui que o Elias sofria de depressão, né? Porque parece um negócio meio se o Elias estivesse morando aqui nos dias de hoje, iam chamar o Elias de
Esqueci o nome da doença. Essa doença, eu esqueci o nome da doença, é bi alguma coisa. Uma doença que o camarada tá super eufórico, de repente ele tá super depressivo. Tá super eufórico, depois tá super depressivo, né? E aí eu esqueci o nome dessa doença. Tão comum. Bipolar. Hã? Bipolar, isso, bipolaridade, né? Bipolar. Isso, obrigado. Então, a gente ia chamar o Elias de bipolar, né? Um homem com bipolaridade. Porque em um certo tempo o cara tá mandando fogo do céu e queimando a oferta molhada. Depois ele tá fugindo de uma mulher que falou que vai matar ele. Depois ele faz uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Aí depois ele vai ouvir a Deus numa brisa suave. Então, assim, de uma certa maneira, eu vejo que o Elias, ele tinha esse problema. Porque um camarada que acabou de ver o fogo descendo do céu e ele matando 450 profetas idólatras de Baal. E a gente olha tudo isso e depois a gente vê um camarada desse que a característica dele era espírito e poder. E a gente vê um camarada desse fugindo de uma mulher que quer matar ele, né? E aí o cara entra numa depressão e ele fala assim, diz que ele orou pedindo a morte no versículo 4. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Eu queria dizer para você que esse pensamento de morte, esse pensamento de desistência, ele acontece várias vezes na nossa vida, né? E eu penso assim que até olhando para as pessoas com idade mais avançada, eu conheço, eu tô cuidando de um senhor agora, acompanhando um senhor agora, ele não é da nossa igreja, mas assim, ele já viu tanta coisa, ele já viu grandes obras do Senhor, Deus usou ele para grandes obras do Senhor. E agora ele está cansado, com a esposa doente, e aí ele cansado, fala, eu quero morrer, sabe? Esse pensamento vem nas nossas vidas, né? E eu entendo que esses momentos da nossa vida, eles têm um objetivo. Eles têm um objetivo do Senhor, né? Porque o Elias, ele tinha feito tantas coisas, ele viu tantas coisas acontecerem através da sua vida, e tem um momento de queda, um momento de depressão. Não é ninguém que veio com assim um ataque externo somente. É dentro do coração, né? É dentro do coração. O próprio Elias, ele ouviu a voz do medo. O Elias, ele ouviu o inimigo dizer para ele assim, eu vou acabar com você. E ele aceitou essa mentira. Queridos, eu queria que você pensasse, o que o inimigo mais quer é te ver dessa maneira. Debaixo de uma árvore, o inimigo quer ver você desistindo de tudo que você está fazendo. O inimigo quer acabar com você. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o inimigo não é só o diabo. O inimigo é o diabo. A gente tem 3 inimigos na nossa vida, né? Você que está anotando, anota aí. São 3 inimigos. O primeiro inimigo é o diabo, é o mais fraquinho deles. O diabo, do lado de Deus, no nosso coração, nem faz cócegas. Mas a gente que dá muito valor para ele, é por isso que ele se torna alguém muito forte. O segundo inimigo é o mundo, o meio em que nós vivemos, né? A sociedade que pressiona a vida do crente. E o terceiro e o maior inimigo da sua vida, o maior inimigo que você tem, é você mesmo. Você mesmo é o seu maior inimigo, é a carne. É o que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala de corpo, alma e espírito. O corpo, a carne é o nosso maior inimigo, porque a carne que eu estou falando para vocês, de onde vem a carne? A carne vem do coração enganoso.
se você confiar só no seu coração e não ouvir o que Deus tem para falar com você, a chance de você cair é muito grande. Então não permita que as mentiras da carne, que as mentiras, a acusação do inimigo venha para cima de você e você se baseie nessas acusações. Confie naquilo que Deus fala com você. Confia nas bênçãos que Deus quer trazer para você. Porque quando você olha para o teu coração, você desiste. Quando você olha para as acusações da sua vida, do passado da sua vida, você desiste. Quando você olha para a situação terrível que você está vivendo, você desiste. Quando você olha para as suas perdas, você desiste. Mas aí nesse texto a gente vê que Deus cuida de Elias, né? O Elias, ele está dormindo e um anjo do Senhor, primeiro os corvos vieram, agora os anjos do Senhor vieram, falavam assim, levante-se, coma, pois a sua viagem vai ser longa. E eu quero que você olhe para o versículo 7 comigo. Olha para o versículo 7 comigo, todos vocês. Né? Primeira Reis, capítulo 19, versículo 7. O texto diz assim, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. E eu quero dizer para vocês, você que já pensou em desistir, você que já pensou em morte, você que já pensou que a vida não vale mais nada e que o melhor seria que Deus me levasse porque eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui na terra. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Levante-se, coma, porque a sua viagem ainda é longa. Tem bastante coisa para Deus fazer através da sua vida. Confie no Senhor. Deus tem grandes coisas para você. Versículo 8 diz, então o Elias se levantou, comeu e bebeu, e a palavra diz que fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, no monte de Deus. Né? Então, assim, mais uma vez, primeiro a gente vê o Elias acabado, deitado, a desistência da vida, e aqui a gente vê o cara andando 40 dias e 40 noites sem parar, por causa daquela comida que o anjo deu para ele, e ele foi até o Monte Horebe. Quando ele chegou lá no Monte Horebe, ele entrou na caverna. A palavra do Senhor disse pro Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí Elias, o versículo 10 e o versículo 14 é igualzinho, né? Tenho sido zeloso para com o Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares, mataram seus profetas. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. De uma certa maneira, é um momento onde Elias fala assim, Deus, fala comigo. Deus, me dá uma direção. E Deus só pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui? E de certa maneira eu entendo que Deus muitas vezes faz essa pergunta retórica para nós. O que você está fazendo aqui? Talvez Deus esteja perguntando para você hoje, o que você está fazendo aqui na terra? Qual é a sua função aqui na terra? Por que você existe aqui na sua terra? Por que você existe no seu casamento? Por que você existe na sua família? Por que você existe entre os seus amigos? Por que você existe na sua igreja? Por que você existe no seu bairro? Por que você existe hoje? Por quê? Existe uma razão do porquê que você existe. Deus quer que você olhe para onde você está, que você olhe para o que você está fazendo, para que você olhe quem são as pessoas que estão ao seu lado. E aí diz que Deus, ele veio encontrar com Elias no Monte Horebe, que é o monte de Deus. Para você encontrar com Deus, você precisa ir até o lugar onde Deus está, onde Deus se manifesta, onde Deus fala. E aonde é isso, esse Monte Horebe? Onde que é esse Monte Horebe? São as nossas devocionais ao Senhor. O Monte Horebe é a igreja onde a gente vai buscar o Senhor. O Monte Horebe é quando a gente vai orar com os nossos irmãos e ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus.
O Monte Horebe é quando nós nos reunimos com aqueles que te buscam, com aqueles que te amam, e ali a voz do Senhor vem falar comigo. Mas para a voz do Senhor vir falar comigo, aí eu vejo que lá no Monte Horebe, né, o Elias falou, sai da tua caverna e fica ali no Monte Horebe. E aí quando ele vai no Monte Horebe, vem o vento forte e não era Deus. Vem o terremoto e diz que Deus não estava lá. Vem o fogo e diz que Deus não estava lá. E quando vem uma brisa suave, ele sente a presença de Deus. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa. O vento forte é Deus. O terremoto é Deus. O fogo é Deus. E a brisa é Deus. Tudo nas nossas vidas, eu penso que de uma certa maneira é Deus querendo falar com a gente. É a gente que não consegue ler. A gente não consegue ler aquilo que Deus quer falar. Mas quando veio uma calma, uma calmaria, uma brisa suave, Deus traz a verdade e Deus traz a força. E no meio dessa pandemia do Covid-19, no meio de anúncios de hoje morreu tantos, hoje tantos estão infectados. Quando a gente olha esses dados terríveis para nós, eu fico pensando, será que é Deus? Sim, é Deus. E nesse momento de calmaria que você fica na sua casa, sem fazer nada, sem aventura, sem emoção, sem nada para fazer, talvez seja esse momento que Deus quer falar com você. Deus quer falar algo importante para a sua vida nesse tempo de calmaria, nesse tempo de brisa suave. Deus quer falar com você. Versículo 15, né? Versículo 15, ele diz, volte pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. E lá, então aqui Deus começa a falar o que é para fazer. Unja o rei Hazael, unja também o rei Jeú, né? Então ele começa a falar, Deus começa a falar as coisas que Elias, o que é para Elias fazer. Se você não tiver um tempo de meditação no Senhor, se você não tiver um tempo para ouvir a voz de Deus, é capaz de você fazer coisas erradas, porque você vai começar a obedecer aquilo que vem do teu coração. E já falei para vocês, não confia totalmente no teu coração, porque o nosso coração é enganoso. Não confia na tua carne, porque a tua carne, ela vai sempre te levar para o egoísmo e para o orgulho. Confie no Senhor, ouça a voz do Senhor, né? E aí a gente vê que essa história vai para fala sobre o rei Jeú, fala sobre o rei Hazael, né? E no versículo 18 diz aqui que sobraram 7.000 em Israel que não se curvaram ao Deus, à idolatria de Baal. Isso é muito interessante você saber que você não está sozinho, né? Porque quando Elias, esse período de Elias, ele sofre de desprezo e abandono. Quando Elias fala para Deus, pô, Deus, ninguém quer me ouvir. Pô, Deus, eu sou o único que sobrou. Vem um ar de carência, de solidão, de abandono. Quantos de nós já não sentimos isso, não é verdade? Várias vezes a gente se sente abandonado. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, ninguém lembra de mim. Ah, o pastor não me deu um abraço hoje, né? A gente está sempre pensando assim, nossa, estou abandonado, ninguém lembra de mim, né? E aí eu vejo assim que quando a gente entende que existem 7.000 pessoas que não se curvaram a Baal, isso me dá uma alegria muito grande, porque não é só eu que estou sofrendo. Às vezes é importante nas nossas vidas a gente entender que o sofrimento que você está passando não é só você que sofre, não. Tem um monte de gente que está sofrendo também. Tem um monte de gente que está se sentindo abandonada também. E isso, às vezes, olha para nós e fala, poxa, é verdade. Então, vamos lutar junto, vamos buscar junto. Versículo 19, então, começa a história de Elias buscando Eliseu. E aí, o Elias busca Eliseu
E aí ele vai até lá, Eliseu tá na parelha de bois, ele tá conduzindo uma das parelhas de boi e o Elias lançou a sua capa sobre Eliseu. Versículo 20, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E aí o Eliseu disse assim, deixa eu dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. E o Elias disse, então eu vou com você, vai e volte. Elias respondeu, pelo que lhe fiz, né? Então, assim, nesse versículo existe aqui uma contradição com algo que a gente vê muito parecido no Novo Testamento, e foi uma dúvida que a minha esposa trouxe para mim, né? Ela falou assim, Joel, nesse versículo aqui, não fala que o Eliseu falou assim, eu vou me despedir da minha mãe. Mas lá em Jesus, quando Jesus está falando para as pessoas seguir ele, e um cara fala assim, espera eu despedir dos meus pais, depois eu volto. E aí Jesus fala assim, as raposas não têm o seu covil e os pássaros não têm seu ninho, né? Não é para você. E aí eu penso assim, qual que é a contradição nessa história? A minha opinião pessoal foi essa que eu falei com a minha esposa. Assim, existem duas situações diferentes aqui. Aquela área, aquela frase de Jesus seria: se você não abandonar tudo aquilo que significa seu Deus para que eu seja o seu Deus, então você está errado, né? Agora, nesse texto aqui, os dois já creem em Deus. E a gente está falando aqui de um discipulado, de um acompanhamento, de um mentoreamento. E aí o Eliseu, ele fala assim, deixa eu me despedir lá dos meus pais. E essa questão não é uma questão de abandono de idolatria, mas é uma questão de honra aos seus pais. E aí o Eliseu, ele vai honrar os seus pais, se despedindo. Depois o Elias até faz um banquete, né? Ele volta, ele pega a parelha, aquele aparelho que ele usa para arar, destrói, faz um altar, mata os bois, queima como sacrifício de oferta, banquete sagrado, e faz uma festa de despedida. Depois ele parte com Elias, né? Então a gente vê aqui que houve na verdade, são situações diferentes que acontecem quando Jesus chama as pessoas para seguir ele e quando Elias chama Eliseu para seguir ele. Então, são duas situações diferentes. Eu diria até, eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem um pouquinho do que eu entendo desse texto. Quando eu me converti, eu não me despedi de ninguém, eu simplesmente falei, de agora em diante, o meu Deus é Jesus e eu vou seguir a Jesus. O que a gente está vendo agora nesse texto seria mais ou menos o que eu vivi, eu estou falando uma experiência minha, tá? O que eu vivi. Eu era da igreja coreana e Deus me chamou para ser pastor da igreja da vila. E aí eu falei para o pessoal da vila, pessoal, me dá 2 meses para eu me despedir da minha igreja coreana, porque daqui em diante eu vou ser da igreja da vila. E para mim foi mais ou menos essa a situação de Elias e Eliseu. Eu fui me despedir, né? Eu conversei com os meus pastores da igreja coreana, eu falei com o meu departamento, eu me despedi de todas as pessoas e eu falei assim, olha, a partir do ano que vem eu não sou pastor mais aqui da igreja coreana e a partir de agora eu sou pastor da igreja da Vila Mariana. E aí, para mim, tem esse sentido, não o sentido de conversão, mas o sentido de uma mudança radical dentro da minha vida, dentro do meu ministério, e eu, então, tô partindo para uma outra fase da vida. Seria o chamado missionário, vamos dizer que uma pessoa receber um chamado missionário, vai deixar a sua cidade, vai deixar os seus pais, vai deixar a sua rotina, a sua vida para viver uma nova vida. É o que talvez a Débora teve que fazer quando eu casei com a Débora e a Débora foi viver o campo missionário no Amazonas comigo. Ela se despediu dos seus pais, ela se despediu da sua igreja
ela se despediu dos seus amigos e da sua vida para passar para uma nova fase, né? Então Elias e Eliseu aqui estão vivendo assim uma nova fase ministerial. Capítulo 20, vamos lá vamos acabar aqui. Capítulo 20 fala sobre a derrota de Acabe contra os reis da Síria. Tem uma série de promessas, e aqui tem uma história dos profetas, né, que falam pro Acabe assim: não, vai lutar que Deus vai te dar vitória, né? E aqui vem o Acabe, e ele só queria ouvir os profetas que concordam com ele, né? Porque, mais uma vez, e aí o Josafá, ele traz essa ideia aqui, vamos ver se não tem um outro profeta para falar alguma coisa para a gente. Mas aí o Acabe fala: não chama aquele outro profeta, não, que aquele profeta só fala coisa ruim. Não gosto de ouvir coisa ruim, só gosto de ouvir coisa boa, né? E aí esse foi um grande erro, né, que o Acabe faz, né? Porque ele confia só nos profetas que falam coisas boas dele, né? Calma aí que eu acho que eu tô... Calma que eu tô pulando umas histórias aqui. Capítulo 20, rei da Síria, Ben-Hadad, um profeta fala para o Acabe que ele vai entregar nas mãos dele, junta 233 os jovens, os homens, com 7.000, versículo 16, partiram ao meio-dia, o Ben-Hadad estava se embriagando com os outros 32 reis, versículo 17 a 20, Ben-Hadad escapa a cavalo com alguns dos carros de guerra. Versículo 22, o profeta diz que o Ben-Hadad vai voltar a atacar eles. Versículo 23, os conselheiros da Síria falam que o rei Acabe só venceu porque o Deus dele era o Deus das montanhas. Se lutar na planície, eles venceriam. Versículo 26, o Ben-Hadad volta a lutar contra Israel. O 28, o profeta diz que o pessoal da Síria acha que o Senhor é o Deus da montanha, mas eles vão entender que o Senhor é o Deus verdadeiro. 29 a 34, versículo 29 até o versículo 34, a gente vê que Israel tem vitória. E aí vem uma história um pouco esquisita dos profetas. Versículo 35, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: me dê um soco. E aí do versículo até o 37 ao 38, até o 40, é uma história meio esquisita, que um dos discípulos do profeta, ele quer trazer uma palavra para o rei Acabe. E aí ele pede para um dos companheiros bater nele. Aí esse companheiro não bate, mas aí esse companheiro que não bateu foi ferido por um leão depois. Aí depois o profeta pede para um outro companheiro para dar um soco nele. Aí esse deu um soco nele e o soco deu certo, né? E aí ele se esconde, ele se disfarça, ele fica num caminho onde o rei vai passar. Quando o rei passa, aí ele traz a palavra para o rei. Do versículo 39, o profeta esperou o rei, e o 39 diz que ele fala: perdi um prisioneiro, e ele dá uma sentença de morte. E aí no 41, o rei olha e reconhece aquele profeta, e o profeta traz 42, o profeta traz uma palavra para o rei Acabe, e o rei Acabe fica aborrecido. Capítulo 21, então, a gente vai para o capítulo 21,
Aí vem aquela história da vinha de Nabote. Nabote era de uma cidade do lado, e o rei Acabe, ele queria ter aquela vinha do Nabote. O rei Acabe tinha tanta coisa e queria a vinha do Nabote, né? O Nabote falou assim, não vou dar porque isso é a herança dos meus pais. O Acabe volta aborrecido, né? O versículo 4, a gente vê que o Acabe, ele deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Eu não sei se você já viu isso, mas criança mimada faz isso. Criança mimada, quando você não dá uma coisa para ela, ela fica emburrada, fica no canto e não quer mais nada. Aí no versículo 5 entra então a mulher Jezabel, que era uma mulher terrível. Ela arma uma cilada para o Nabote e ela fala para o maridinho dela, mimado, que ela vai dar aquela vinha para ele. Aí o Nabote, a mulher, a Jezabel, cria uma armadilha para o Nabote. O Nabote é apedrejado pelas pessoas por conta dessa cilada. E aí a Jezabel fala para o Acabe, levanta do teu lugar e vai pegar a vinha que você queria, né? E aí entra Elias de novo, versículo 17, entra Elias de novo. Elias vai até o Acabe e o Elias proclama essa maldição que ele ia morrer e que os cães que lamberam o sangue de Nabote também lamberão o seu sangue. Mais uma vez, lembra que eu falei para vocês que quando uma pessoa morre e o seu corpo, o resto, o seu sangue, é lambido pelos cães e comido pelas aves de rapina, isso é uma ideia de maldição do Senhor, né? E então Elias trouxe essa palavra de maldição sobre a vida de Acabe, né? Versículo 23, aí ele fala uma palavra acerca de Jezabel. Acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Que isso? Que tá aí empresta aqui, Will. A minha filha veio trazer aqui esse gibi, pessoal. Não sei se você já ouviu falar nesse mangá. Esse mangá é o mangá dos mensageiros, que são os profetas. E esse mangá conta essa história. Eu estou falando a história alto aqui para vocês. As minhas filhas estão escutando lá no quarto e vieram trazer esse gibi para falar que existe a ilustração do rei Acabe e da Jezabel e como que essa Jezabel morre, né? Então, se você quiser, um dia eu empresto para vocês verem essa historinha do Elias falando contra a Jezabel. Eu contando a história aqui na sala e minhas filhas ouvindo lá no quarto, elas estão fazendo a lição de casa. vieram trazer a ilustração da história, né? Então, assim, a palavra veio pro Acabe, e o versículo 29 é muito, muito estranho, né, pessoal? Porque o versículo 19, Deus reconhece que o Acabe se arrependeu. O versículo 27 diz, quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou, e passou a dormir sobre os panos de saco, e agia com mansidão. Ou seja, na vida de Acabe houve um arrependimento aí das besteiras que ele fez. Versículo 29, vem uma palavra para Elias. A palavra do Senhor diz, você notou que Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. O último capítulo, então, do livro de Reis. Desculpa, pessoal, hoje eu me estendi bastante. Mas aí diz que nesse último capítulo do livro de Reis, diz que não houve guerra entre a Síria e Israel. Versículo 2 diz, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. O rei Josafá e o rei de Judá e o rei de Israel, eles dão
se unem. Toda vez que fala rei de Judá é o Acabe e o rei de Israel é o Josafá. 3. Havia perguntado para os oficiais: acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la? E aí eles começam aqui eles começam a perguntar para os profetas. Versículo 6 fala que o rei de Israel, Acabe, reuniu 400 profetas para perguntar para Deus se era para ir para a guerra para retomar Ramote Gileade ou não. E esses profetas dizem: sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O versículo 7 diz que Josafá perguntou: será que não tem outro profeta para a gente consultar? E o rei Acabe disse para Josafá, para o rei de Judá, né? Ainda tem um homem, mas eu não gosto dele, porque ele só fala coisa ruim para mim, que é o profeta Micaías. Micaías, ele é um profeta que só trazia a palavra ruim para o rei Acabe. Então o rei de Israel chamou um dos oficiais: traz o Micaías para a gente. Aí, resumindo a história, o Micaías, ele traz uma palavra de condenação, não só para o Acabe, mas para todo Israel, né? Acabe, versículo 18, Acabe disse a Josafá, versículo 18, rei de Israel, não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, só fala coisa ruim, né? Então, assim, tem gente que só fala coisa ruim, mas porque você está errado. Se você está errado, você só vai ouvir coisa ruim, né? Micaías prosseguiu, ouça a palavra, versículo 19. Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército do céu, ao redor, à sua direita e à sua esquerda. O Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, o outro sugeria outra, até que finalmente o Espírito colocou diante do Senhor e disse: eu os enganei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei, e você conseguirá enganá-lo. Vai, engano. Ou seja, é uma coisa um pouco estranha aqui, pessoal, porque o próprio Senhor Deus permitiu que os profetas do Acabe enganassem o Acabe, né? Ou é o tal do espírito mentiroso, né? E aí eu digo para vocês que até os demônios e o inimigo é usado por Deus para que a justiça de Deus seja a justiça final. Versículo 28 e 25 a 28, Micaías respondeu: você descobrirá no dia que estiver escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envie Micaías de volta para Amon, governador da cidade de Joás, filho do rei. E digam: assim diz o rei, ponham esse homem na prisão, a pão e água, até que volte em segurança. Versículo 28, Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, e o Senhor não falou por meu intermédio, e acrescentou: ouçam o que estou dizendo a todos vocês. Né? O profeta Micaías, ele era um profeta, a gente chama isso de boca dura, né? Um camarada que trazia a palavra verdadeira, doa ela a quem doer, né? Vou fazer uma alusão para os dias de hoje. Existe um pastor chamado Paul Washer. Vale a pena escutar Paul Washer. Paul Washer é um pastor que a palavra, ele é boca dura, sabe? Ele fala coisa que ninguém quer ouvir, mas que está na palavra de Deus, né? E tem gente que gosta do Paul Washer, tem gente que não gosta dele e acha ele muito radical. Mas ele fala aquilo que Deus toca no coração dele e ponto final, né? E era isso que Micaías fazia. No versículo 29, eles vão para a guerra, mas o rei Acabe, ele vai disfarçado, né? Por quê? Porque numa guerra, quando você mata o rei, a guerra acaba, né? Então, o que acontece?
dentro dessa guerra, as pessoas queriam matar o rei de Israel, porque se matasse o rei de Israel, a guerra acabava. Então, o rei de Israel foi disfarçado. O rei Josafá não foi disfarçado. Então, as pessoas da Síria estavam correndo atrás de Josafá, mas aí o Josafá fala assim, não, vocês estão correndo atrás do rei errado. O rei não, eu não sou rei de Israel, sou rei de Judá. Né? E aí eles desistem, mas aí é interessante que versículo 34, de repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, Acabe, entre os encaixes da sua armadura. A gente está falando aqui de uma bala perdida, né? Hoje na favela do Rio de Janeiro, as pessoas morrem de bala perdida. E aqui a gente está vendo uma flecha perdida. A flecha perdeu, o rei estava usando uma armadura, mas essa flecha entrou no único lugar que não dava para entrar, porque ele estava usando uma armadura. E ele foi ferido. Essa batalha foi, versículo 35, a batalha foi violenta, o rei foi atingido e o rei morre em cima do carro, né? Versículo 37, assim que o rei morreu, foi levado para Samaria e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra e o sangue do rei Acabe foi lambido pelos cães, né? E aí os demais acontecimentos estão escritos no registro. Versículo 40, Acabe faleceu, descansou com seus antepassados e o seu filho Acasias se tornou sucessor. Versículo 41, tornou rei de Judá no quarto, Josafá tornou rei de Judá no quarto ano, e aí vem um apêndice, uma parte onde fala sobre a ordenação de Josafá. Versículo 41 até o 50 é uma história de como Josafá se torna rei de Judá. Versículos 51 a 53 termina falando sobre a ordenação do rei Acasias e que o rei Acasias fez tudo errado de novo, assim como seu pai Acabe. O Acasias também fez tudo errado e fez o que Deus reprova, tá bom? Bom, pessoal, acabamos o livro de primeiro livro de Reis, e amanhã a gente começa o livro de Segunda Reis, ok? Falei demais hoje, até cansei. Fiquei até cansado de tanto falar aqui hoje, né? Mas é isso, né? Meu cansaço aqui, espero que tenha trazido coisas boas para vocês hoje, tá bom, pessoal? Vamos terminar por aqui. Eu sei que foi meio longo a devocional de hoje. Vamos terminar aqui. Se caso você tiver uma dúvida, você me escreve para a gente conversar, tá bom? Vamos fazer uma oração e terminar esse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela devocional de hoje. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por todas essas histórias dos reis e dos profetas. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos dê sabedoria para não olhar para essas histórias e criar regrinhas para a nossa vida, mas que nós possamos olhar para essas histórias e tirar princípios para nós vivermos uma vida que agrada aos teus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos molda através dela e que o Senhor continue falando conosco através dessas devocionais, através do estudo da tua palavra, Pai. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok? Pessoal, eu sei que eu me estendi muito hoje, peço perdão aí por ter estendido demais, mas que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima segunda-feira e amanhã a gente volta com as nossas devocionais, ok? Se você tiver alguma dúvida, me escreve e aí eu respondo para vocês, tá bom? Deus abençoe. Devocional de 2 dias. Foi devocional de 2 dias. Eu quis fazer isso, deu trabalho, mas espero que tenha sido bom para vocês, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau. Bom dia e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.